Vamos abrir aqui o noticiário falando de economia. Nessa quarta-feira, o plenário do Senado concluiu a votação em primeiro turno da reforma da Previdência. Para isso, convidamos aqui o especialista Samidana para dar um pitaco aqui, esclarecer para a gente alguns pontos aí. Como é que ficaram as coisas, Sami? Tem mais um turno da votação, né? Deu uma desidratada, pelo que eu ouvi dizer por aí, né? Dá os detalhes para a gente. Bom dia, Sami. Bom dia a todos, é sempre um prazer estar aqui no Morning. O que aconteceu? Isso já tinha sido ontem. Eles tinham aprovado um abono salarial mais restritivo e aí voltaram atrás, uma perda aí de 80 bilhões de reais. Aí o Paulo Guedes, que é o nosso ministro da Economia, falou assim, beleza, cada bilhão que perder aqui vai ter que ser compensado. E eu acho, Edgar, que é essa discussão que precisa ser feita, porque a gente chegou no momento em que as pessoas perderam um pouco da realidade. Chegam e falam assim, não, a Terra não é redonda, o outro fala, não usa vacina. É uma coisa assim, que não é opinião, a gente tem que usar ciência. E isso vale para qualquer lado, tá? O problema é que, assim, existe um rombo na Previdência. Não é uma conta, existe um rombo. Se você não vê o rombo, você ou é ignorante ou você tem má intenção. Agora, quem vai pagar essa conta que precisa ser discutido? Porque o dinheiro de todos nós, tá bom. Você quer ter mais direito, quer desidratar menos? Tá bom. Qual que vai ser a contrapartida disso? A gente vai ter uma educação pior? A gente vai ter uma segurança pior? Um transporte público pior? Não tem uma saúde pior? Não, é a tática ou a lógica do cobertor curto. Você puxa de um lado, descobre do outro. Então, a gente evoluiu pouco como país nessa discussão. Paulo Guedes tem total razão. Tá bom, eu perdi aqui. Mas assim, quem que vai pagar essa conta? Vamos discutir. Você quer que militares paguem a conta? Você quer que são os mais jovens, os mais velhos? Mas essa discussão não foi feita. Você vê as discussões no Senado, ou dos parlamentares em geral, dá vergonha, porque eles começam a discutir coisas que não deveriam ser mais discutidas. Tem um senador americano, que foi muito citado por Obama, que fala assim, você pode ter a sua própria opinião, mas você não pode ter a sua própria versão dos fatos. E no Brasil a gente ainda discute muito os fatos, assim, tem rombo. Isso é fato e é apurável. Agora, como que vai ser pago, a gente vê poucas propostas. Ô Sami, ontem o noticiário dava conta de que a equipe do Paulo Guedes, frente a já esse resultado, digamos, pré-anunciado do Senado nessa primeira votação, já estava reunida para saber, tá bom, então vamos tirar daqui, vamos pegar da onde, então? Exatamente. Não era? Era uma preocupação da equipe do Paulo Guedes em saber como é que ele vai compensar, digamos, entre aspas, essa perda aí no pacote total da reforma da Previdência. Para mim, qualquer não aprovação ou desidratação tem que vir acompanhada da solução. Porque, é claro, eu quero ter o máximo de direitos possíveis, do máximo de benefícios possível, mas isso custa. E a gente que paga a conta. Agora, Sami, deixa eu te perguntar uma coisa. A reforma não veio impregnada aí de uma questão política envolvida? Lógico, tem um embate ali na própria votação da Câmara dos Deputados. Esse embate já era muito evidente, né? Essa discussão política em cima de uma reforma que todos entendem como necessárias, cada um tem a sua maneira de enxergá-la, mas todo mundo entende como necessária, não ficou prejudicado por conta dessa questão, inclusive propagada pelo próprio presidente, de favorecimento, digamos assim, de algumas categorias, para ser mais específico aí no caso da fala do Bolsonaro com relação aos militares e aos policiais? Sim, eu acho que tem uma questão... Porque o povo, no geral, não se sente preterido, então, poxa, por que eu tenho que entrar, fazer o meu sacrifício e determinada categoria não? Eu, por exemplo, acredito que deveria ter uma espécie de plebiscito. A questão dos estados, municípios, né? Por que os estados e municípios não entram? Mas, por outro lado, assim, eu como economista, acho que deveria ser mais severa a reforma. Por outro lado, eu entendo que se o governo, seja qual for, não cede, ele não consegue aprovação. Sim. Mas a que custo isso? Então, acredito que deveria ter 2, 3 propostas, a gente tem a solução A, B ou C. Votem e até, como for o caso, ir para um plebiscito. Certo.